Êxodo capítulo 12, versículo 14. Vamos lá? Segundo livro da Bíblia ou do Velho Testamento. Obrigado. Capítulo 12. Estou lendo, hein? Falei estou lendo, mas estava errado aqui. Vamos lá? 12, 14. Perdão, gente, vamos pro... Estou errado aqui. Tá certo. 12, 14. E este é o dia, vos será por memória, e celebrá-los eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Vou ler de novo. E este dia vos será por memória, e celebrá-los eis por festa ao Senhor nas vossas gerações, e celebrareis por estatuto perpétuo. Uma palavra meio... a gente não está acostumado a falar, acaba errando. Só isso. Quero falar só isso. Gente, presta atenção. Quero falar sobre a Páscoa. Amém? Então quem não vem perde. Que nem todas as vezes nós pregamos sobre isso. Então quem não vem acaba perdendo. Quero falar rapidamente sobre a verdadeira Páscoa. E é muito importante nós lembrarmos através da palavra de Deus. A palavra Páscoa, o nome Páscoa, originalmente ela significa passar por cima, pular. E nas tradições hebraicas ela significa passagem ou transição, tá? Mas se nós olharmos literalmente, a Páscoa ela tem um simbolismo de libertação. Para ficar mais fácil, Páscoa é simbolismo de libertação. Mas vamos lá. A Páscoa para os judeus era comemorada e é comemorada até hoje pelo fim da escravidão. Enquanto eles estavam no Egito, que eles sofreram 430 anos escravos. Preste atenção nisso. E por ordem de Deus, Deus assim mandou eles fazer uma festa todos os anos ao Senhor, em comemoração da vitória que eles tiveram sobre o povo do Egito, através de Moisés. Então Deus dá essa ordem, de ano em ano fazem uma comemoração em memória do que vocês venceram, mas vocês vão fazer uma comemoração de libertação a mim. Adoração será a mim. E vocês sabem muito bem que eles viveram na escravidão há muitos anos, e da escravidão veio a intervenção divina de Deus e os libertou. Tá? Então a Páscoa, ela tem esse simbolismo. Mas como começou isso? Vamos lá para a gente explicar rapidinho, serei rápido. Como que começou isso?
Jacó teve 12 filhos. E um dos filhos de Jacó, José. Você conhece a história. Você já conhece a passagem. Sabe que Jacó teve quatro mulheres. Mas 2 filhos ele teve com a Raquel. E um deles foi chamado José. José foi enganado. Você sabe que ele é um filho querido. Foi enganado pelos seus irmãos. Os irmãos de José vendem José para o Egito como escravo. E ele ficou praticamente anos e anos preso, escravo, sem merecer, mas ficou. Só que ele era um homem usado por Deus e ele não perdia a essência daquilo que ele aprendeu, que Deus é em primeiro plano na vida dele. José não deixou nada impedir dele estar perto de Deus. Um homem abençoado por Deus. Então vamos lá, serei bem rápido aqui na história. Acontece que o faraó na época teve um sonho e perturbou ele. O sonho de vacas magras e gordas, espigas feias e espigas bonitas. E uma comia uma outra, e uma vaca, e etc. José era conhecido por interpretar sonhos. Lá na cadeia, estava preso. Ele falaram dele para o faraó. Ele chega perto de faraó, interpreta o sonho e fala: olha, terá 7 anos de muita bonança e 7 anos de escassez. O senhor precisa escolher um homem que saiba lidar com tudo isso, administrar ele. É tu, é você mesmo. E durante 7 anos plantou, colheu. Depois de 7 anos de muita colheita, houve escassez em todo lugar. E é onde que o povo ia até o Egito para comprar. Olha que inteligência, isso aí já fala de economia. José é um homem bom de economia, tá? E através de José, o povo de Israel, quem está me ouvindo diga amém. O povo de Israel, isso aqui é Bíblia, tá, gente? O povo de Israel vai morar no Egito. E quando o povo de Israel vai morar no Egito, através de quem? De José, que foi levado a governador do Egito. De escravo a governador. Por isso que de vez em quando você não deve criticar ninguém que está crescendo, alguém que está conquistando alguma coisa diante de Deus. Não critique, não pergunte nem porquê. Porque se alguém está em Cristo, se alguém está com Deus de verdade, você pode ter certeza que Deus tem um poder de tirar a pessoa do lamaçal, tirar a pessoa da cadeia e colocar em cadeiras grandes, em status. Quem entendeu, diga amém. Então não julgue, porque você muitas vezes não conhece a história da pessoa. José sofreu, teve uma história difícil, foi levado a governador, de escravo a governador. E através de José, o povo de Israel foi morar no Egito. O povo de Israel era o povo de Deus, o povo escolhido de Deus. Eles se multiplicaram muito no Egito, cresceram. Muita criança nascendo, muitos trabalhadores começaram a se multiplicar. José morre. E o faraó da época de José, que a Bíblia aqui não fala, morre. Entra outro rei. Quando entra outro rei, outro faraó, ele não conhecia a história de José. Ele não conheceu o povo de Israel, por qual motivo que eles estavam lá. Esse rei ficou super preocupado e disse: esse povo cresce muito, estou preocupado com esse povo. Começou a cobrar tributos. Vamos lá. Ele começa a cobrar tributos deles e colocar mais trabalho. E o povo mais crescia, mais se multiplicava em tudo. Eles eram prósperos, e nisso preocupou demais ele. Demais.
ele com a maldade no coração foi: se eu deixar, eles vão tomar meu lugar. É muito homem crescendo, e os homens são inteligentes, são fortes. Olha a maldade dele, o que ele fez? Chegou perto das parteiras e disse: olha, quando as mulheres começarem a gerar, na hora do parto, se for homem, gente, olha que covardia, se for homem, mata. Se for moça, menina, deixa. Mulher não vai fazer maldade para nós. As parteiras: não vamos fazer isso, não é justo. Porque tem coisas que você sabe. Não é porque, escuta isso aqui agora que eu vou dizer, que é importante falar isso. Não é porque que tem alguém à altura de você, que é líder, que é chefe, que manda, que vai mandar você fazer uma coisa que você deva fazer. Você sabe que é certo, que é errado. Quer dizer então que se você obedece a um reinado, se está errado, mas ele manda você fazer, você vai fazer? Se você teme a Deus? Se um pai que não dá exemplo manda um filho fazer coisa errada, vai fazer? Não, você tem que ter a consciência. As parteiras tiveram consciência: nós não iremos. Aí se multiplicava mais ainda. E ele botou uma ordem: então vamos matar todos os meninos até certa idade. Foi onde que nasce Moisés. Moisés nasce. E a mãe dele, sabendo, o que ela fez? Você sabe: escondeu o menino por 3 meses. Quando ela viu que não tinha jeito, colocou o menino numa arcazinha, betumou para que não entrasse água, e o menino foi de rio. Quem encontra o menino? A filha de Faraó encontrou o menino, gostou do menino, chama de Moisés, que é tirado das águas. Moisés é levado para dentro do Egito, que já estava no Egito, agora para dentro do palácio. Moisés tem uma vida aí espetacular, uma vida de rico, uma vida de bênção, comendo bem, se vestindo bem. Moisés vive 40 anos dentro do palácio, um príncipe. Só que ele descobre que ele não é daquele povo. Moisés vê maldade acontecendo, e o faraó da época, o que ele fez? Ele disse o seguinte: agora vamos fabricar tijolos e vamos escravizar os israelitas. E os israelitas começaram a fabricar tijolos, dar comida ruim para eles, repolho, pepino, coisa para eles comerem. Começou a cobrar tributo e eles viraram escravos. Mas eles já eram anos escravos. Moisés vê a covardia. O que Moisés faz? Comete um assassinato. Ele mata um soldado. Quando ele mata um soldado, ele foge para o deserto. Quem está entendendo está aqui, diga amém. É história bíblica pura. Ele vai para o deserto, vai para Midian. Lá ele conhece um sacerdote chamado Jetro, se casa. 40 anos ele fica no palácio, no Egito. 40 anos agora ele está em Midian. Ele se converte de verdade. Quando Deus vê que ele está convertido, Deus o chama. Moisés com 80 anos de idade, Deus chama ele e fala: eu ouvi. Aí o povo que estava no Egito começou a clamar a Deus: não aguentamos mais, nos livra, não aguentamos mais sofrer, estamos sofrendo. Aí Deus podia muito bem, né, gente? Não, eu vou descer e vou salvar o povo. Mas Deus, ele usa vê Moisés, disse: Moisés, quero te usar. Conversa com Moisés, você sabe, em uma sarça que pegava fogo, mas não se consumia. Quero te usar. Eu vi a aflição do povo e decidi descer para livrá-los. Meu povo, Deus é assim. Vou dar entre parênteses aqui. Deus é assim. Olha, escuta aqui. Quando Deus vê uma oração sincera, Deus, quando Ele ouve uma oração de verdade, um coração sincero, uma oração com sinceridade, com honestidade, pode ter certeza, Ele vai usar alguém, ou Ele mesmo vai descer
para transformar a sua vida ou fazer um milagre naquilo que você está pedindo. Quem entendeu, diga amém. Bate palma para Jesus. Ei, olha aqui, preste atenção. Deus está precisando, não. Deus, Ele quer ouvir uma oração sincera. Quem sabe ainda não aconteceu nada comigo, com você, por causa dessa oração que nós ainda não fizemos. Porque nós achamos que Deus tem que fazer quando nós oramos. Não. Quando nós oramos com sinceridade, não é que Deus tem que fazer. Deus, Ele ouve a oração de um justo que pode ter os seus efeitos. Deus, Ele fala assim: Moisés, eu quero te usar. Eis-me aqui. Lembra do Moisés? Eis-me aqui. Moisés, pode me usar, Senhor. Deus usa Moisés e vai até o Egito. E agora cheio de Deus. Moisés sai vazio, cheio de si, cheio de conhecimento humano. Agora Moisés entra no Egito, cheio de conhecimento de Deus. Aí Deus usa Moisés. Deus usa 10 pragas. O homem era tão ruim, agora já é outro faraó. O homem era tão ruim, que Deus manda praga, e o homem não aceita, escravizando o povo. Na última praga, que foi a praga da morte, Deus falou bem assim: avisa para o meu povo matar um cordeiro. Vocês vão ungir com o sangue do cordeiro, passam no umbral das portas, e aonde o anjo da morte passar, se ele vê o sangue, aí morre. Quem morre? O filho de Faraó. Ele não suporta. Aí o coração dele é quebrantado, ele liberta o povo. Aí, olha a alegria do povo na libertação. Que o povo que era escravizado, o povo que era todo arrebentado, trabalhava, não ganhava mais nada, a comida era horrível. Mas o povo adorou, buscou o Senhor. Deus usa Moisés, e através de Moisés, Deus faz essas grandes pragas, e um milagre na vida do povo. Ele liberta o povo leva ouro, leva bens, tudo que estava lá, o faraó libera para eles. No meio do caminho, o faraó fica revoltado: não, eu perdi esse povo todo, agora como é que eu vou fazer? Vão voltar atrás dele, vão matar todos. Aí o povo ficou sabendo. Na hora que o povo ficou sabendo, ele correndo, Deus faz o quê? Olha para o lado montanhas, olha para trás faraó, na frente mar. Ô Moisés, diz o povo que marche. Deus abre o mar e o povo passa. Quando o povo acaba de passar, parece que eu vejo Deus falando assim: vou abrir o mar para abençoar o meu povo, e eu vou acabar com essa raça do Egito aqui logo, esse povo. Parece que eu vejo Deus passando, a última criança, vai, passa gente, para não, que eu vejo Deus olhando. Agora Deus fala assim: vamos fechar, fecha o mar, mata todo mundo. O povo, quando saiu do outro lado, só de você, eu estou contando aqui com uma simplicidade, mas só de você saber que o mar se abriu, alguém passou, já era para nós ter. Eu estou contando com uma simplicidade, para você saber da história, mas Deus abriu o mar. É uma loucura isso aí. Quando eles atravessam o mar, Miriam, irmã de Moisés, começa a dançar. Só o Senhor é Deus, cantar, e começa a se divertir e tal. No deserto, Deus faz grandes milagres que você sabe. Deus dá maná, Deus faz roupa crescer, a água amarga Deus faz ficar, tira a água da rocha, cordoniza. Deus cuidando do povo. De dia fazia frio, de dia fazia calor, Ele colocava uma nuvem protegendo. À noite frio, uma nuvem de fogo. Deus tremendo. Mas uma coisa que Deus falou: Moisés, que eu preciso falar com você. Eu preciso que todos os anos, no mês tal, eu quero que vocês comemoram a Páscoa. Vocês vão fazer isso em memória do livramento, da libertação, da passagem, aonde eles conseguiram mudar de vida
mas lembrando que eu, Senhor, que fiz isso por eles. Bate palma para Jesus. Pronto. Viu? Simples a mensagem. Aonde eu quero chegar agora? O povo pecou, saía, pecava, voltava, pecava para a presença, pecava. Deus via que o povo estava arruinado, não viu um justo sequer na terra. Daqui a pouco, Deus olha para a terra e diz: agora eu tenho que enviar meu filho, porque o diabo está fazendo uma festa. Deus envia o teu filho, Jesus, santo, perfeito, vence o diabo. No dia da Páscoa, festa judaica, já quem comandava era o povo da Roma, prenderam Jesus, sem fazer nada, prenderam Jesus, e era no dia da Páscoa. Fizeram, abusaram o que tinha que fazer. Jesus apanhou, Jesus sofreu, coroa de espinho. Mataram Jesus na Páscoa. A Páscoa era a festa de 7 dias. Quando João Batista vê Jesus descendo antes de ser batizado nas águas, o que João Batista disse? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pode ver que a Bíblia fala que Jesus disse, Lucas 4, não vou lembrar agora o versículo, não sei se é 18, mas fala que o Senhor me ungiu. Não, eu vou ler aqui, rapidinho. Custa nada, né? Lucas, aqui. Deus me fez lembrar, vamos lá. 18. O Espírito do Senhor é sobre mim, porque me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os aquebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, porque pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele já estava falando que eu vim para libertar o povo. Jesus morre na cruz, e no dia que Jesus morre, Jesus estava simbolizando o Cordeiro. Os teus sangue que foi derramado foi em prol de mim, em prol da sua vida. O sangue de Jesus Cristo estava nos livrando do cativo, da escravidão. O sangue de Cristo, agora dizendo no dia de hoje, quando Ele estava derramando o sangue, nos livrando do pecado, do mal, da morte. Então o sangue de Jesus Cristo, no dia que Ele estava sendo pisoteado, Ele se entregou por nós. Então Ele foi o Cordeiro daquele que os judeus mataram e colocaram no umbral da porta. Então Jesus é esse Cordeiro. E Jesus no terceiro dia ressuscita. Mas quando Jesus estava na cruz do Calvário, Jesus disse uma palavra: Pai, está consumado. Sabe o que ele quis dizer? Já me entreguei, agora o meu povo já venceu. Isso foi na Páscoa. Resumindo agora, a verdadeira Páscoa é a adoração a Deus e a Cristo. A Páscoa para os judeus é adoração a Deus pela libertação de 430 anos. A Páscoa para nós é a Deus e a Jesus Cristo, que morreu por nós na cruz do Calvário, se entregou para nos livrar da escravidão diabólica. Por isso que hoje o diabo não te vence, a doença não te vence, o pecado não te vence, a morte ela até vem, mas não nos vence, porque nós morremos, e quem está em Cristo vai para o céu, vai para morar com
Jesus com Deus. Por isso que a maior alegria da nossa Páscoa é a adoração a Jesus Cristo. Por isso que Deus disse: fala para eles comemorarem de ano em ano a festa da Páscoa, em adoração a mim, pelo que eu fiz por ele. Então a Páscoa não é presentear ninguém, a Páscoa não é contribuir com nada para alguém, a Páscoa não é dar chocolate para ninguém, a Páscoa não é coelho para ninguém, é negócio de coelho, nada disso. A Páscoa é adoração a Deus, a Cristo, pela morte, pela libertação que Ele nos fez lá na cruz do Calvário. Quem entendeu, bate palma para Jesus. Pronto.